Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa aula em que a gente vai resolver uma questão de artes da prova do Enem, da prova de linguagens do Enem, que envolve uma obra composta por camisas de força, composta por camisas de força, é bom, nas camisas de força fazendo a obra. Não, a obra foi feita com camisas de força. Então, olha a loucura que é, e eu até entendo que você alimente essa mentalidade sobre a prova de linguagens, e também eu sei que te conduziram a pensar assim, tendo um pouco de empatia com esse discurso, que a prova de linguagens é uma loucura, é aleatória. Realmente, a gente olha para uma questão em que cai uma obra de arte, uma instalação feita com camisas de força, a gente pensa, é uma loucura, literalmente, né? Uma loucura. Alguém coloca uma camisa de força aí no pessoal do INEP, para de me cobrar uma coisa dessa, esses malucos. E aí é maluco mesmo, porque teve. Agora, enquanto eu falava aqui para ti, eu lembrei de uma outra questão de artes também, que era uma obra composta com chocolate. Aí eu já, agora falando, já lembrei de outra questão de arte que era uma obra em que havia umas espécies de redes dispostas numa espécie de um salão e as pessoas caminhando no meio. Então, assim, numa primeira vista, realmente parece uma loucura. O que eu quero te mostrar é que existe um outro mundo, existe um outro universo possível. Eu quero começar a te apresentar esse universo. Justamente nesse universo, a gente consegue ter uma explicação objetiva, a gente consegue se preparar para a prova, a gente consegue prever o que vai acontecer, a gente consegue quebrar a barreira dos 700 pontos em linguagens fazendo a prova rápido. A gente consegue entender por que o Felipe, eu, tão louco, diz que a prova de linguagens não é interpretação. Por que eu digo isso? Vamos ver se eu consigo te mostrar nessa aula aqui. Muito bem, antes da gente já abrir a questão e começar a resolver, eu quero te pedir, te convidar a se inscrever no meu canal, ativar o sininho aí que vai te avisar os próximos vídeos que eu vier a publicar, tu vai ser aí sinalizado e vai poder aproveitar, não perder nada, porque realmente, pela minha experiência, as pessoas que maratonam o meu canal aqui aberto gratuitamente, que nem disse uma aluna, né? Enquanto o Felipe quiser que as aulas fiquem no ar, vão ficar, né? Não estou ameaçando ninguém, mas as pessoas às vezes não entendem o valor do que tem aqui aberto, gratuito, é muito diferente do que se ensina em cursos pagos. Espero de verdade que eu esteja conseguindo emanar aí uma energia que faça você não perder essa oportunidade. Então, curte, comenta, compartilha aí, espero que essa aula te ajude. Muito bem, a primeira coisa que eu quero te mostrar, junto da questão, vou mostrar junto, né? Na verdade, eu vou mostrar a questão primeiro. Eu acho legal até mostrar a questão primeiro, porque aí a gente consegue se conectar um pouco com essa vibe do absurdo, né? Quando eu olho só para a questão do Enem, sem conhecer o edital oficial da prova, sem conhecer o que tem por trás das questões, aí realmente é um caos. Então, realmente, quando a gente abre essa questão aqui, vamos resolver, vamos olhar para ela juntos, tá? Estou com a prova do Enem 2018 aberta, reaplicação, tá? É a reaplicação PPL, deixa eu só me ajeitar aqui o tamanho, para eu ficar num tamanho razoável, e a questão também. Questão 32, te mostrar aqui a capa da prova, Enem 2018, segunda aplicação, né? É válido lembrar que a primeira ou a segunda aplicação, todas as aplicações do Enem, as questões, né, que formam as aplicações saem do mesmo banco, então são todas questões legítimas que poderiam perfeitamente cair na aplicação regular, que é aquela feita por milhões de pessoas. Enem 2018, segunda aplicação, prova amarela. Eu sempre pego a prova amarela, é uma tradição minha. E dentro dessa prova estamos fazendo a questão de número 32 de linguagens, obviamente, né? Só voltando nela aqui. Então, aqui está a questão, tá? Aqui está a questão. É uma instalação, perfeito? Uma instalação, e instalação, caso tu não esteja aí ambientado ou ambientada, é uma obra de arte em que existem certos, é difícil até encontrar a palavra exata, mas objetos dispostos, né? Objetos dispostos, não é uma obra simplesmente como um quadro, em que, né, tem uma pintura pendurada na parede. Na verdade, a instalação envolve um cenário, né, que é diferente, por exemplo, até é importante você anotar essa diferença de instalação para performance, porque performance tem que ter o performer.
Tinha que ter um artista fazendo alguma ação envolvido ali naquela determinada cena, naquele determinado cenário. Então, por exemplo, essa obra aqui da questão 32, nós não temos nenhum artista, né? A gente só tem algumas coisas dispostas, que a uma primeira vista a gente não sabe nem ver o que que é, mas eles vão nos dar informação. São camisas de força, né? Por isso que o título desse vídeo é Camisas de Força no Enem, né? É isso, tá? Literalmente, camisas de instalação com camisas de força. Então, é uma instalação porque não tem nenhum performer, o que caracterizaria uma performance, tá? Então, claro, a gente olha camisas de instalação com camisas de força, pia, baldes, torneira, espelho e lâmpada de 2001, né? As nuances da cidade. Enfim, isso aqui é a revista, né? Sempre que tem número 54 aqui é uma revista. Então, essa obra aqui estava sendo exposta na Bienal, como o texto vai nos dizer, como o enunciado vai nos dizer, mas de onde foi tirada essa foto foi de uma revista que deve envolver provavelmente arte, enfim, tá? A coisa importante aqui, vamos lidar com o que a prova nos dá, a gente não precisa ficar, eu já tinha que saber, tinha que conhecer a revista, tinha que ter ido na Bienal de São Paulo, nada disso, tá? Então, olha só, a imagem reproduz a instalação da paulista Lina Kim. Essa instalação foi apresentada na 25ª Bienal de São Paulo, em março de 2002. Nessa obra, a artista se utiliza de elementos, a gente já sabe quais elementos, camisas de força, pia, baldes. Esses elementos estão dispostos num determinado ambiente, tipo assim, numa espécie de uma sala ali, né? Uma coisa meio macabra até esse fio aqui saindo de dentro da parede com uma lâmpada ali, né? Lembra até um pouco de uma sala de tortura, assim mesmo. Então, nesse ambiente, né, meio sombrio aí, tá? Para propor que o observador reconheça o quê? Então, o que o observador tem que reconhecer? Ela dispôs camisas de força e dentro de baldes ali, né? As camisas de forças esparramadas. E isso é uma forma de propor que o observador, que a pessoa que chegue diante dessa instalação, assim como nós, né? A gente está chegando diante aí da foto dessa instalação, a gente tem que reconhecer o quê? E aqui começa a loucura, né? Reconheça. Aí a pessoa vai, uma recusa à representação dos problemas sociais. Reconheça o questionamento do que seja razão. Reconheça o esgotamento das estéticas recentes, reconheça o processo de racionalização inerente à arte contemporânea. Aí, geralmente, o aluno que está aí, né, acostumado com essa ideia de que linguagens é o caos, ela, ai meu Deus, arte contemporânea, não sei nem bem o que que é, o que que eu lembro de arte contemporânea, será que isso aqui representa a arte contemporânea? Ruptura estética com movimentos passados. Então, são alternativas com uma nomenclatura com palavras não triviais, né, palavras de difícil compreensão, e a pessoa começa a viajar. Ah, eu não conheço a Lina Kim. Então, eu imagino que tem 3 possibilidades aí de discurso que tu vai encontrar por aí, que estejam até talvez dentro de ti. O primeiro deles é assim, o Enem é um caos, uma hora cai uma obra com camisa de força, outra hora cai chocolate, é isso aí mesmo, seja o que Deus quiser, vamos estudar artes, né? O segundo é, tu tem que ser bom em interpretação, tu tem que interprete, busque sentidos ocultos, né? E o terceiro discurso, que foge um pouco dessa coisa caótica, mas ainda assim desorienta, que é assim, vamos estudar a paulista Lina Kim. Só que, cara, ninguém tá te cobrando que tu conheça, não tá escrito no edital oficial do Enem uma lista de artistas, e entre eles a Lina Kim. Nunca tinha caído Lina Kim no Enem, e nunca mais voltou a cair. Pode ser que algum outro ano caia, sim, mas não é isso que está sendo... O que está sendo cobrado nessa questão? Vamos analisar os dados, analisar os fatos. Essa questão está exigindo que tu empenhe a habilidade 12 do edital oficial da prova de linguagens. E aqui já vem uma outra virada de chave, presta atenção, vê se eu consigo explicar. As questões do Enem não exigem conteúdo tradicional, elas exigem habilidades. Qual é a diferença disso? Conteúdo é uma informação pré-pronta que tu simplesmente gospe na prova e chega no gabarito. Habilidade é a capacidade de fazer alguma coisa com o conhecimento. A habilidade é uma capacidade de
executar uma determinada ação. Então, essa questão, segundo os dados oficiais, e isso está cada vez mais, sempre foi publicado, né, mas está sendo cada vez mais divulgado, né, sempre foi um dado público. Essa questão está vinculada à habilidade 12. O que é a habilidade 12 aqui? Eu estou com a matriz de referência aberta, isso aqui é o edital do Enem, isso aqui é o manual do Enem. Entender o Enem precisa passar por entender o seu edital, a matriz, a mãe da prova, né? Então, quando a gente analisa os dados oficiais, dentro das habilidades de linguagens, essa questão está encaixada na habilidade 12. Então, o que essa questão está esperando de ti? Que tu consiga reconhecer, olha o verbo, esse verbo está lá na questão, espera que o observador reconheça. Então, tu tem que conseguir reconhecer, reconhecer não é um conteúdo, não é um conteúdo, não é uma informação pré-pronta, tu tem que conseguir olhar para aquilo ali e reconhecer diferentes funções da arte, diferentes funções do trabalho, da produção dos artistas em seus meios culturais. Então, é mais ou menos assim, olhe para a obra e reconheça qual seria a função de dispor camisas de força dentro de baldes, no século XXI, numa obra do século XXI, no seu meio cultural. Consiga reconhecer qual seria a função daquela obra, segundo as informações que te estão sendo dadas. Olha o verbo, reconheça. Reconheça. Nessa obra, a artista se utiliza de elementos, camisas de força. Para mim, camisa de força é o elemento mais forte, né? Num determinado ambiente, para propor que o autor reconheça o quê? Olha só, o verbo mais importante da questão aparece lá no edital oficial, né? Então, olha só, pensa comigo. Só lida com o que estão te dando, tá? As camisas de... Por que ela botou camisas de força nesse ambiente? Por que ela não botou lençóis? Por que ela não botou toalhas? Por que ela não colocou redes? Por que ela colocou camisas de força? Ao colocar camisas de força, as camisas de força, enquanto objeto da sociedade, estão vinculados a que significação? Pensa comigo, camisa de força se utiliza em que situação na história da sociedade? Se utiliza em pessoas que têm AIDS? Não. Se utiliza em pessoas que têm altas capacidades de inteligência? Não. Autismo? Não. Quer dizer, né, dependendo do histórico, né? Aí é que tá, ó. Aí é que tá. Por que o autismo já associa? Porque houve um determinado tempo da sociedade em que pessoas que tinham determinado grau de autista eram vistas como o quê? A camisa de força é colocada em que tipo de pessoa? Pessoa que a nossa sociedade, ao longo da história, taxou de louca. Louca aqui num sentido pejorativo. Pessoas que têm transtornos mentais e precisavam de tratamento e não de camisa de força, né? Enfim, pelo menos nesse ponto da história que a gente está, já há uma tentativa de releitura disso. Então, assim, a camisa de força está associada a quê dentro da história da sociedade? Eu não posso ir além aqui, senão eu te dou a resposta. Eu quero simplesmente que tu perceba que eu estou fazendo tu ver a camisa de força. Ponto. Eu estou tentando te tirar de dentro de ti. Por isso que eu estou te afastando da tua interpretação. Porque se tu começa a interpretar do jeito que tu quer, e interpretar, por definição de dicionário, é o sentido que uma pessoa toma algo. Por isso que a interpretação é perigosa e por isso que linguagens não é interpretação, porque interpretação é subjetiva. E a prova de linguagens tem 5 alternativas e só uma certa. É uma prova objetiva. Quanto mais tu interpreta, mais chance de errar. Quanto mais tu analisa, mais chance de acertar, de ver aquilo que está sendo pedido. Quero lembrar que essa questão é difícil, obviamente. Mas a camisa de força... Volta comigo. Tu chegou numa instalação que tem camisas de força jogadas. Ah, mas se eu chegasse lá dentro... Aí começa a viajar. É a selva, né? Eu e os meus alunos chamamos isso de selva. Esse lugar aí dentro da tua cabeça em que te disseram que é tudo um caos, que a prova de linguagens é aleatória, que pode sair um bicho de trás de uma árvore, pode uma planta carnívora te pegar pela perna. Tu tá numa selva na prova de linguagem. Ah, mas e se eu
chegasse lá e não visse que fosse camisa de força, mas obviamente em algum lugar ia estar escrito. Não é esse o ponto, te disseram que é camisa de força. Então, assim, as camisas de força estão associadas ao quê? Na nossa sociedade. Estão associadas ao quê? Então, quando uma pessoa bota numa instalação camisas de força, tu chega nessa obra, tu tem que reconhecer o quê? Pensa comigo, qual é a única alternativa que pode ser associada de maneira objetiva ao que se entende, ao que se associa a camisas de força na nossa sociedade? Lê as alternativas agora, vamos ver. As camisas de força, ao dispor elementos, camisas de força, num determinado ambiente, está propondo que o autor reconheça o quê? Alguma reflexão sobre o que é loucura e o que é sanidade, o que é loucura e o que é racionalidade. É a única alternativa que dá para marcar, letra B de bola. Não existe nada que nos leve aqui, por exemplo, a algo estético. Essa obra de arte não quer refletir sobre obras de arte. Por isso que não tem aqui uma referência a esgotamento das estéticas recentes, porque isso exigiria que a gente pensasse em quais são as estéticas recentes e por que elas estão esgotadas. Ruptura estética com movimentos passados também. São alternativas aqui que remetem que a pessoa tem que entender quais são os movimentos passados. Que movimentos passados, cara? A gente está numa obra do século XXI, tem muita coisa passada. É muito amplo. Processo de racionalização inerente à arte contemporânea. A arte contemporânea tem uma... Aí que tá. Quando a gente começa a viajar, a gente começa a achar que tinha que dominar certas informações. Né? Só que, cara, se essa artista usou uma camisa de força, a gente não está nem querendo entrar na cabeça da artista, mas tem camisa de força. Existe um questionamento sobre racionalidade, não um processo de racionalização. E ainda tem um problema na letra D de dado que essa racionalização seria inerente à arte contemporânea, como se todas as obras da arte contemporânea pudessem ser resumidas por racionalização, o que também é algo completamente vago. Tu tá me entendendo? Então, vamos lá, lembra da habilidade. O edital está te dizendo assim, tu vai ter que chegar lá no Enem e tu vai ter que conseguir reconhecer a função do trabalho da produção dos artistas em seus meios culturais. Esse ano caiu essa questão. Reconhece aí qual é a função de ela colocar camisas de forças dispostas no ambiente. Trazer uma reflexão sobre racionalidade, sobre loucura. Ponto. Só tem uma alternativa. No ano seguinte, vai ter uma questão sobre... o Picasso ter usado lá um guidão e um banco de bicicleta para montar uma cabeça de touro, por exemplo. Entendeu? Ainda nessa prova aqui tem uma outra questão de obra de arte, que é uma instalação também, que envolve as pessoas andando no meio de umas redes. Então, não existe padrão no assunto ou no tipo de obra de arte que o Enem vai cobrar. Essa coisa assim, no Enem cai arte contemporânea. Aí tu bota na tua cabeça, isso eu chamo de erro chamado de conteudismo, que a pessoa, ela ouve isso aí, ela transforma o estudo para o Enem em lista de conteúdos. E ela, arte contemporânea, característica tal, característica tal, característica tal. Não é que isso não vai te ajudar em nada, mas isso não vai te dar a tranquilidade que quem estuda pelo edital oficial tem, que é... ver a prova pelos dados oficiais, no fim das contas é isso, né? Tem gente que fala assim, nossa, Felipe, eu faço cursinho há 5 anos e tu é revolucionário. Eu sou muito revolucionário, porque eu mostro a prova a partir dos seus dados oficiais. Eu baixei o meu ego, eu parei de dizer que a prova era um horror, porque eu também era essa pessoa, e comecei a estudar a prova a partir daquilo que ela é. O Enem é diferente dos vestibulares tradicionais. E ele precisa ser pensado, a gente ser estudado, analisado a partir dos seus referenciais, né? Então, é isso. Espero teus comentários e fica aqui já o meu convite, inclusive, para tu conhecer o meu trabalho completo, o meu curso completo, minha plataforma completa para a prova de linguagens. Eu deixo o link para as pessoas conhecerem isso em tudo que é lugar, seja no meu YouTube, perfil do Instagram, do Facebook, no Telegram, enfim, né? Em todas as redes em que eu estou, eu coloco lá o link convidando para a galera conhecer o meu trabalho mais completo e assistir mais aulas gratuitas ainda para começar a entender o tamanho
da selva em que as pessoas estão perdidas mesmo, né? Nesse mar aí de desinformação. Então, muito obrigado pela tua atenção. Espero te encontrar dentro da minha página de apresentação da plataforma completa ou em outros vídeos aqui do meu canal. Um abraço.